بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Caros irmãos, estimadas irmãs, no programa Lições de Sunnah iremos hoje, inshallah, abordar mais um novo capítulo, que é Babu Al-Amr bil-Ma'ruf wa-Nahy anil Munkar, que é o capítulo que fala acerca da exortação para a prática do bem e a proibição do mal. Allah Tabaraka wa Ta'ala diz no seu kitab: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Surat Ali Imran, versículo número 104. Que haja dentre vós um grupo que chama ou convida para o bem, isto é, o Islã ordena o bem, a prática de boas ações, e proíbe o mal. E esses são os bem-aventurados, os prósperos. Em outro versículo, que também está no Surat Ali Imran, versículo 110, Allah Tabaraka wa Ta'ala disse: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Que sois a melhor nação que surgiu para a humanidade. Ordenais o bem, proibis o mal e credes em Allah subhanahu wa ta'ala. Neste segundo versículo, Allah Tabarak wa Ta'ala falou de uma qualidade que faz com que esta nação, este Ummat al-Islam, seja melhor porque tem esta qualidade de ordenar o bem e proibir o mal. Temos hadith também do profeta sallallahu alaihi wasallam, segundo Nu'man bin Bashir radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيه كمثل قوم استهموا على السفينة أو على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. Hadith رواه البخاري número 2493. Neste hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam deu exemplo dizendo: Mathalul qa'im ala hududillah, o exemplo daquele que observa e cumpre com os limites prescritos por Allah subhanahu wa ta'ala, e daquele que os transgride, que não cumpre com os limites de Allah tabarak wa ta'ala, que viola os limites de Allah, é exemplo de um povo ou um grupo de pessoas que embarcaram num barco, num navio. Istahamu ala safina, depois de um sorteio, asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Uns ficaram no convés superior e outros ficaram no convés inferior. فكان الذين في أسفلها, então aqueles que estavam na parte inferior do barco, no convés inferior do barco, quando eles quisessem beber, quisessem ou pretendessem, tivessem necessidade de beber
Então, passavam por aqueles que estavam em cima, que estavam na parte superior. Então, para ir tirar água. Então, eles disseram entre eles: "Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan", que tal se nós abríssemos um buraco aqui do nosso lado, isto é, embaixo, fizéssemos um buraco para tirarmos diretamente a água. Então, فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ, se aqueles que estão em cima tivessem deixado eles fazerem o que eles queriam, هَلَكُوا جَمِيعًا, todos iriam cair na destruição, iriam afogar. فَإِنْ يَأْخُذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا, e se eles impedissem ou impedirem, certamente que todos iriam salvar. Então, neste hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam dá exemplo de dois grupos de pessoas. Uns que praticam o bem, observam e cumprem com os limites traçados por Allah subhanahu wa ta'ala, que é o din, que é o sharia, e outros violam esses limites, transgridem a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se estes que praticam o bem não impedirem esses que praticam o mal vai se alastrar, vai se espalhar e, sem dúvida, que acabará também atingindo aqueles que praticam o bem. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é muito importante para a preservação e salvação de uma sociedade as pessoas ordenarem o bem e impedirem e proibirem o mal. Porque num lugar onde as pessoas praticam o mal ou a maldade é feita publicamente e não há quem proíbe, quem impede, então sem dúvida que o prejuízo recairá em cima de todos. Noutro hadith segundo طارق بن شهاب رحمه الله قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حديث رواه مسلم número 49. Segundo Tariq bin Shihab, rahimahullah, diz que o primeiro que tentou alterar o khutbah no Salat al-Eid, isto é, fazer o khutbah antes do Salat no dia de Eid, foi Marwan, isto é, Marwan bin Hakam, que tinha sido nomeado como governador de Medina. Então, um homem que estava ali, a quem diz que era Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, disse, ou levantou e disse: as-salatu qabla al-khutbah, que o salat, conforme a tradição, é feita antes do khutbah e que o khutbah é depois do salat al-Eid. Então ele respondeu: qad turika ma hunalika, que as pessoas deixaram de sentar para escutar o khutbah depois do salat. Então isto fez com que ele, com seu esforço pessoal, pensando que seria possível fazer ijtihad neste assunto, preferiu ou quis que fizesse primeiro o khutbah, depois fazer o salat. Mas nós sabemos que isto não é possível, é proibido, porque esta ibada é tawqif, ou tawqifia. Então, ali, um homem que estava lá, então, aliás, diz Abu Sa'id, radiyallahu anhu, que este homem já deu ou já fez a sua obrigação, o seu dever. Qual é? Então, ele disse que ouviu o Rasul alayhi salatu wassalam a dizer: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Quem presenciar ou ver
o mal a ser praticado, né? Que impeça, que proíba esse mal com a sua mão. فإن لم يستطع, se não poder, se não conseguir, então فبلسانه, que ele proíba com a sua língua. فإن لم يستطع, se não conseguir, se não puder com a língua, فبقلبه وذلك أضعف الإيمان, então que ele faça com seu coração. Isto representa ou significa o fraco imã. Então, neste hadith, meus irmãos, minhas irmãs, o profeta sallallahu alaihi wasallam veio mais uma vez enfatizar a importância de impedir o mal, e para impedir o mal que é uma responsabilidade de todos nós, conforme capacidade de cada um. Se consegue impedir com a mão, faça. Se não consegue, então faça com a língua. E se com a língua não consegue, que proíbe o mal com seu coração, que significa a pessoa rejeitar no coração e afastar-se desse lugar que está sendo praticado o mal.